Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria primeiro pedir a compreensão de vocês, de algumas falas minhas que vêm da agora para frente, tá? Paciência com o meu jeito de falar e vai com calma, tá? Porque às vezes posso mexer com a sensibilidade de algumas pessoas, por isso eu peço compreensão. Começo lembrando o que é a lepra. Gente, esse padre é doido. Como é que ele começa falando de uma doença tão grave? Sim, para vocês entenderem o que está acontecendo no Evangelho de hoje e o que Nosso Senhor tem para nos dizer. A lepra é uma doença contagiosa, infecciosa, gravíssima e crônica. É atacado os nervos da pessoa, ela vai perdendo progressivamente a sensibilidade, e ela vai perdendo partes do corpo dela. Vai caindo as extremidades da pessoa. Perde os dedos, perde o nariz, perde o pé, perde a mão. É assim a lepra. Uma doença gravíssima, gravíssima. Para vocês terem ideia, quem tem mais de 40 anos como eu, sabe da gravidade dessa doença, que há pouco tempo, na década de 70, ainda existiam leprosários. Lembra disso? Tinha até na década de 20, para vocês terem ideia, aqui no Brasil, ordens do governo para colocar essas pessoas compulsoriamente, obrigatoriamente, nos leprosários. Era tirado tudo delas. Tudo era tirado delas. No contexto da palavra de Deus, estamos há quase 2000 anos atrás. Vocês imaginem se há 50, 70 anos atrás, já era complicada a lepra. Imaginem na época de Jesus. O leproso era alguém maldito, maldito, amaldiçoado. Era considerado que ele era um maldito. Ele era amaldiçoado porque tinha aquela doença. Tudo era tirado dele. Casa, amigos, família, tudo era tirado dele. E ele era mandado para uma colônia de leprosos para ir morrer aos poucos. Para ver a sua sensibilidade ser perdida aos poucos. A ver as partes do seu corpo apodrecerem aos poucos. Era gravíssima essa situação. Por isso, naquele tempo, a única pessoa que sabia um pouco mais de ciência eram os sacerdotes, e eles iam lá para reconhecer se era ou se não era lepra, e se fosse, aquela pessoa estava condenada. Condenada, não tinha mais jeito. Para vocês terem ideia, Levíticos 13 que a gente leu hoje. O leproso tinha que andar todo desarrumado, todo bagunçado, escondendo as partes do corpo que tinham sido perdidas, e tinha que gritar ao longe, porque nem de perto ele podia chegar. Ele tinha que gritar, impuro, impuro, de longe. Ele perdeu tudo. Nunca mais ele experimentaria um abraço de ninguém, ninguém, nada, foi tirado toda a dignidade dele. No Evangelho de São Marcos de hoje, um leproso, não é qualquer um, não é qualquer doença, um leproso se encontrou com Jesus. A fé deste homem o levou a se encontrar com Jesus. A fé dele o levou a se encontrar com a compaixão de Jesus. Ele, leproso, deveria gritar ao longe, impuro, impuro. O que esse homem faz? Ele vai ao encontro de Jesus. Olha que loucura que esse homem está cometendo. Ele vai ao encontro de Jesus, mesmo sendo contra tudo e todos. Ele vai ao encontro de Jesus,
Ele vence as barreiras internas e externas, e vai ao encontro de Jesus assim mesmo, se ajoelha diante de Jesus, ele honra Jesus, se ajoelhando diante dele, e diz para ele: se queres, pode curar-me. Ele podia dizer de longe: Senhor, me cura, só isso. Ao dizer, se queres, tens o poder, podes me curar, este leproso está fazendo algumas coisas que são muito bonitas. Olha que diferença. Ele simplesmente não diz: Senhor, me cura, porque eu preciso da cura. Não. Primeiro ele pede a vontade de Deus. Se queres. Ele clama a Deus pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus deve ser soberana sobre até a vontade dele de ser curado. Olha que coisa linda. E depois ele diz ainda: tens o poder para me curar. Ao dizer isso, eu queria lembrar aqui, é a outra leitura que nós não lemos, de 2 Reis 5. Só para vocês saberem, 2 Reis 5, 7. Só Deus é capaz de curar a lepra. Em 2 Reis 5, conta a história de Naamã. Ele era sírio, capitão do rei da Síria. E ele pega a lepra. E não sabe mais o que fazer com ele, porque a lepra é incurável. Naquela época, incurável. Hoje tem cura, hoje tem remédio. Mas naquela época, incurável. O rei dele escreve uma carta de próprio punho e manda para o rei de Israel. Quando o rei de Israel recebe essa carta, porque alguém disse que lá, pode ser que tinha um profeta que curaria Naamã, o sírio. Quando o rei lê essa carta, ele rasga as roupas dele e diz: ninguém é capaz de curar a lepra a não ser Deus. Só Deus, eu não sou Deus. Só Deus é capaz de curar. Aí entra na história Eliseu e por fim, em nome de Deus, Naamã é curado, por um gesto simples. Quando o leproso diz: se queres, tens o poder de curar-me, ele glorifica Jesus como Deus. Deus é capaz de curar um leproso. Quando Jesus escuta isso, escuta a voz do leproso, o enxerga, porque ele já está perto. Jesus não apenas escuta o que o leproso diz, não apenas chega perto dele, mas dentro do coração de Jesus ele se compadece, ele vê o sofrimento que aquele homem está passando, viu naquele grito de socorro toda a história que ele estava passando, e Jesus comete uma loucura segundo a lei. Ele não podia tocar nunca num leproso, porque ele também estaria se contaminando. Segundo a lei daquela época, Jesus, se tocasse nele, era considerado também impuro, e não podia mais nem estar ali perto dos discípulos. Tinha que se apresentar para o sacerdote para ver, e ele ficar lá em quarentena para ver o que acontece. O que Jesus faz ao ver a fé daquele homem? Ele se comove no coração, vai ao encontro dele e o toca. E imediatamente este homem é curado. Essa doença gravíssima é curada no nome de nosso Senhor. A doença lepra é símbolo na palavra de Deus de uma doença gravíssima. Gente, a doença da lepra já é grave? O padre está falando que tem uma outra doença? Sim,
para o contexto bíblico e para a igreja, quem peca, quem está em pecado, tem lepra na alma. O apodrecer de fora é símbolo do apodrecer de dentro. A pessoa era afastada da comunidade, de Deus e de tudo. O que o pecado faz conosco? Nos torna cada vez mais insensíveis conosco mesmos, com os outros, e nós nos afastamos até de Deus. Olha que loucura! Damos as costas até para Deus. Quando fazemos isso, estamos adquirindo uma lepra na alma, que vai nos roubar tudo. Aquele homem, aquele leproso, é símbolo de todo ser humano que busca uma resposta em Deus, que busca viver longe das dificuldades, longe do pecado, que quer de novo o abraço daqueles que Ele ama, que quer de novo se reconciliar consigo, com o outro e com Deus, que não aceita mais viver aos pedaços, deixando os pedaços para fora, caindo, apodrecendo. Quem vive no pecado, vive apodrecendo, vai perdendo tudo. Alguém que vive no pecado, está vivendo de pedaços, está vivendo longe de Deus, está vivendo longe da comunidade, longe da sua própria identidade, e precisa de uma cura, precisa. Alguém que está no pecado, está sendo corroído aos poucos. Os vícios, a gente não vê, né? Isso que eu estou contando para vocês aqui, é só uma realidade espiritual. A gente não vê. O que eu faço no escondido, não tem ninguém vendo mesmo. Eu posso aprontar que não tem ninguém vendo. Ah, tá. Só Deus e sua alma está vendo. Se só Deus e sua alma está vendo, sua alma está em lepra, está apodrecendo, e cada vez mais, você vai perder tudo. Tem gente que vive no pecado, vive nos vícios, e acha que nada vai acontecer. Afinal de contas, ninguém está vendo. Então eu posso viver nas idolatrias por aí? Posso. Ora aqui, ora ali. Eu posso viver de pornografia? Posso. O que que tem? Eu posso viver no adultério e ninguém está vendo. Eu posso ser maldoso, eu posso ser desonesto, eu posso ser mentiroso, eu posso ser injusto, como se nada disso tivesse consequência, né? Tem consequências, para nossa alma tem consequências. O leproso não perde tudo de uma vez, começa com uma pequena mancha indolor, daqui a pouco a mancha vai para o braço, segue o corpo, cai pedaços. Nenhum grande, guarda isso gente, pelo amor de Deus, isso é de um padre amigo meu que está no céu. Nenhum grande santo se fez da noite para o dia. Não é assim o processo de santidade, ó. Não é assim. É uma luta constante. Nenhum grande santo se fez da noite para o dia. Nem nenhum grande pecador. Vamos abandonando as coisas de Deus em doses homeopáticas, aos poucos. Afinal de contas, ninguém está vendo. Só que nossa alma, o jardim de nossa alma, está vendo sim, está sentindo sim. Nós todos precisamos de cura,
precisamos ser curados pelo sangue de Jesus. Nós todos precisamos de nos encontrar com um Deus que nos cura, que passa limpo a nossa história, que passa limpo cada acontecimento de nossa vida, e a gente ressignifica tudo isso em Deus. Vou contar um segredinho para vocês aqui. Eu sei que vocês já sabem, isso é da catequese de vocês. Existem 2 sacramentos que são sacramentos de cura, dito sacramento de cura, lá da catequese de vocês, lembram? Quais são esses sacramentos de cura? Reconciliação e? Unção dos enfermos. A igreja é continuadora da cura de Jesus. No confessionário, as pessoas são salvas, são curadas. O padre faz isso, absolve a pessoa, toca na alma da pessoa. Nem precisa tocar nela não, só de fazer isso aqui, ó, e já está tocando na alma dela. A igreja é continuadora da missão salvífica e curadora do próprio Mestre. Toda vez que nós nos aproximamos do sacramento da reconciliação, nós vamos lá de coração aberto. Não é por causa do padre, não é por causa do padre, não. É por causa do Cristo, é por causa da minha cura, é por causa da minha reconciliação. Eu confesso, vou fazer penitência, sim, mas para fazer um processo de cura, porque eu preciso ser reconciliado comigo, com o outro e com Deus. Eu preciso experimentar a cura de Deus. Todos vocês que trabalham com idosos, ou os idosos, os acima de 60 anos, podem pedir unção dos enfermos. Que diabo é isso que as pessoas colocaram na cabeça? Que o padre só vai para poder ungir, se está morrendo, é extrema unção, o padre já vem para me matar. Vem não, é graça de Deus, é graça de Deus. Eu já vi na UTI, trabalhei durante 7 anos na UTI, no Hospital Mário Pena, e com pacientes terminais, com câncer lá, e com crianças lá na Fundação Sara, com câncer também. Já vi muita coisa, viu gente? Já vi muita coisa. Já vi gente que estava quase indo e com unção voltou. Voltou, para a glória de Deus, voltou. Só Deus sabe. Por que a gente fica então segurando as graças de Deus e não faz feito esse homem? Luta, corre atrás, vai ao encontro do Mestre. Como está? Entende isso? Não é como você deseja que esteja, não, você vai do jeito que você está. O leproso foi do jeito que ele estava, todo ferrado, todo arrebentado, mas foi ao encontro do Mestre. Vá arrebentado, mas vai, luta, não se deixe abater pelo pecado de jeito nenhum. Não fica lambendo as suas feridas, reclamando a vida inteira dessa merda de vida. Que é isso? Que diabo é isso? Desculpa gente, para que isso? Para que isso? Fica com pecado de estimação, está comendo a sua alma. Joga fora essa merda. Vocês estão gravando? Estão, viu gente? Pelo amor de Deus. O quê? Está gravando? Jesus. Desgrava essa parte. Deleta essa parte. Deleta essa parte, gente. Pelo amor de Deus. É porque eu quero a salvação de vocês. Desculpa. A gente não pode viver uma vida assim. Nós não somos porcos que vivem na lama, não. Nós não somos mendigos, não, gente. Somos filhos do Rei. Deus deu a vida por nós. Deus está vivo por nós.
Como assim a gente vai ficar nessa merda o tempo inteiro, lambendo ferida e vivendo uma vida horrível, sendo leproso na alma? Está errado, não, para com isso, agora, para com isso, joga fora essa merda, chega desse relacionamento viciado, chega dessas drogas, chega desses vícios, dá um basta, e se jogue aos pés de Jesus, se jogue aos pés daquele que tem resposta, o único que pode dar resposta para a sua vida, o único que pode salvar a sua vida, o único que pode curar a sua vida, não são os outros, não é você, é Deus, só Ele tem poder para te curar. Para terminar, eu pergunto: você tem fé como este leproso? Você tem um coração curado? Uma história curada? Um passado curado em nome de Jesus? Você já se jogou aos pés do Mestre, reconhecendo que Ele é Deus e que Ele tem poder para te curar? Ou você vive uma vidinha medíocre, lambendo os próprios pecados e próprios erros, numa vida medíocre, ruim? Ou é uma pessoa de fé, uma pessoa que não aceita viver aos pedaços, não fica reclamando, murmurando o tempo inteiro os seus próprios pecados, mas tem coragem de pedir socorro para Jesus, de ir ao confessionário com Jesus e ser curado por Ele. Somos curados? Que Deus te dê essa graça de ser inteiramente curado pelo Mestre. Não importa o que fizeram com você, ou as burradas que também você já fez. Falhei, está falhado, e não se falha mais nisto. Entendeu? Não é falei, está falado não. É falhei. Eu já falhei. Eu já fiz merda mesmo. Eu já errei mesmo. Está errado. Mas eu não erro nunca mais nisso. Falhei, está falhado, e não se falha mais nisso. No instante de silêncio, rezamos a nosso Deus, nos jogando aos pés dEle espiritualmente. Feche os seus olhos. E imagina por um instante aqueles olhos que aquele leproso viu, aquele toque de amor que aquele leproso sentiu. Era Ele. Nessa brisa suave, é Ele. É Ele quem nos toca, é Ele quem nos cura. Apesar de tudo, apesar de nossos muitos erros, Deus não olhou, Deus não olha para os meus erros e para os seus erros. Deus enxerga você, alguém especial para Ele, digno do olhar, do toque e do sangue dEle.